Diz assim a palavra do nosso Deus. Apocalipse 1, de 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, e com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A visão continua, mas hoje nós vamos ficar apenas com este verso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o teu Espírito nos ilumine na compreensão da tua palavra. Que a visão do teu Filho glorificado sirva para fortalecer as nossas convicções de fé e a nossa postura em tempos difíceis, em tempo em que a igreja precisa, ó Deus, manter-se fiel a ti e contra um mundo perverso. Senhor, faz isso na vida da nossa igreja, na vida da minha vida, e que eu seja capaz, ó Deus, movido pelo teu Espírito Santo, transmitir este ensino ao teu povo esta noite. Em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, faz parte desta visão do Cristo glorificado, que segue um padrão das visões do Antigo Testamento. O versículo 12 até o versículo 20 apresentarão Jesus Cristo glorificado dentro de uma visão do Antigo Testamento. É interessante dizer isso porque, de uma maneira muito clara, as alusões, as ligações com os profetas, com os termos dados do Antigo Testamento estarão presentes nesta revelação. Você vai encontrar alusões do livro de Isaías, Zacarias, Daniel, Ezequiel e até mesmo alusões do livro de Juízes. Jesus está sendo retratado com características divinas citadas lá no Antigo Testamento. E isso é muito comum para o leitor da carta, do livro de Apocalipse. Esta carta às 7 igrejas, que cada uma receberá. E nós já vimos aqui que o capítulo 1 apresenta a igreja que vive tempos difíceis. E uma grande tribulação é passada pela igreja. João, inclusive, se identifica como companheiro nessa tribulação, que pertence ao mesmo reino que a igreja, que é o reino de Jesus, e que vive numa paciente perseverança. Este João, e este é o contexto do capítulo 1, que apresenta então, Cristo então se apresenta como glorificado. E a visão que João tem de Jesus Cristo agora é maravilhosa, é tremenda. Então, por que é importante entender e ter a visão deste Jesus Cristo glorificado? Por que a visão deste Jesus poderosamente manifestado é importante para João, para a igreja que vai receber a mensagem do Apocalipse e para nós, a igreja de Cristo, a quem recebe o Apocalipse, tendo em vista que as 7 igrejas representam a universalidade da igreja, a catolicidade dela, ou seja, é uma mensagem para a igreja de todas as épocas, de todos os lugares. É importante para que a gente perceba a presença de Cristo na igreja. Quando Jesus se revela a João, se mostra, ele está falando, escreve uma carta para 7 igrejas e João então se volta para ver. Ele percebe a presença de Cristo na igreja. Observe o versículo 12 e 13 novamente. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Em primeiro lugar, essa presença de Cristo na igreja pode ser destacada por um vislumbre da igreja de Jesus. Antes de João ver quem falava com ele, voltei-me para ver quem falava comigo, escreve as cartas, versículo 11, né? Ele vê os candeeiros. Voltando, vi 7 candeeiros de ouro.
A primeira parte da visão é um vislumbre da igreja de Jesus Cristo, que como candeeiro, esta igreja tem a tarefa de iluminar. E nós vamos ver que estes candeeiros são a igreja. Versículo de número 20. Isso vai ficar muito claro. A verdade, irmãos e irmãs, é que a tarefa de um candeeiro é iluminar. É portar a luz em meio ambiente em que ela está. Esta é uma tarefa da igreja. Os discípulos de Jesus recebem essa orientação, inclusive no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que aponta para características de quem pertence ao reino de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Nós lemos assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que entram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Este é o papel da igreja. E no vislumbre que João tem da igreja de Cristo, nós vemos uma igreja sendo retratada como candeeiros. Uma revista de escola dominical que nós usamos na nossa igreja, a revista Expressão, ela tem uma série que foi feita sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. O tema da revista é Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Na lição de número 2, a gente lê um comentário muito especial sobre este vislumbre da igreja. O ponto aqui é que chegamos a conhecer Jesus quando primeiro conhecemos seu corpo visível no mundo. Chegamos a conhecer Jesus quando primeiro conhecemos seu corpo visível no mundo. A verdade é que a igreja é o corpo de Cristo e a vivência com ela faz com que testemunhemos a obra da luz. A luz não é nossa. A luz vem de Deus, como João Batista é retratado no Evangelho de João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Essa é a tarefa da igreja. Mas também aqui, a igreja está simbolizada como candeeiros ou candelabros, para significar o candelabro do templo ou do tabernáculo. Neste caso específico, é uma referência clara a Zacarias, capítulo 4, onde o profeta tem uma visão do povo de Deus representado neste candelabro. Um povo que está sendo restaurado no exílio, um templo que será reconstruído e a restauração do povo de Israel ali. Esta é uma comparação da igreja simbolizada naquele candelabro. Eu vou ler para vocês Zacarias capítulo 4, vou ler apenas o versículo 2. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Este candelabro representa o povo de Israel, o povo de Deus sendo restaurado no período do exílio. A obra do Espírito de Deus em restaurar tudo isso. Aqui em Apocalipse, este candelabro é retratado como candeeiros, mas não é um apenas, mas 7 candeeiros. Os 7 candeeiros representando as 7 igrejas da Ásia Menor, que vão receber cartas. As mensagens que o Filho do Homem, Jesus, manda com que João escreva. Mas também representam os 7 como inteireza, integralidade universal do caráter da igreja. Por isso, esses 7 candelabros, 7 significa integralidade, inteireza, aponta para a universalidade da igreja. Quando João volta para olhar quem está falando, ele vê primeiro a igreja de Cristo Jesus.
que tem a responsabilidade de ser luz do mundo. Olha só, dentre essa visão, tem a visão do Filho do Homem. E agora é o segundo lugar aqui desta característica sobre a presença de Cristo na igreja. É que o Filho do Homem está no meio da igreja. Observe o versículo 13. O versículo 13 nos diz, semelhante ao Filho do Homem. Esta é uma expressão messiânica que aponta para o caráter da autoridade e do governo do reino. O Filho do Homem, como narrado no livro do profeta Daniel. O Rei do Universo está no meio dos 7 candeeiros. A Igreja de Cristo, para governar com autoridade e com poder. A expressão Filho do Homem tem este caráter messiânico do rei. Aponta para o homem, mas não o homem comum. O segundo Adão, o Messias, o rei ungido. Este homem não é comum narrado no Antigo Testamento. Ele aponta para o seu caráter divino, para a sua natureza eterna, mas narrado como um filho do homem. Por isso João usa a expressão em semelhança a filho de homem. Daniel, no capítulo 7, faz menção disso lá no verso 13 e 14, na visão que ele tem do filho do homem com o ancião de dias, que representa o Deus Pai. Daniel 7, de 13 a 14 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado todo o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Observe que Apocalipse está fazendo esta ligação de Jesus. Ele é quem fala, ele é quem dá a ordem. E quando Jesus olha, vê 7 candeeiros, no meio deles está o Filho do Homem. Este que reina de maneira poderosa, este que tem a autoridade recebida do Deus Pai, para governar sobre domínio eterno e que não passa, um reino que jamais será destruído e que fará com que homens de todas as línguas, de todos os povos o sirvam. Este é Jesus e ele está no meio da igreja. Ele tem autoridade para governar o seu povo. Ele tem autoridade sobre os inimigos da igreja. Este Jesus está presente no meio da igreja. Por isso esta visão é importante. Porque o Jesus que está sendo revelado na visão não é mais o Jesus da humilhação, que veio no seu estado de humilhação, de servo. Ele está sendo retratado como o Jesus glorioso, o Filho do Homem, o grande rei, que governa o seu reino, do qual nós pertencemos, a igreja pertence. Este grande rei está no meio do seu povo. Meus irmãos, isso aponta para o terceiro caráter desta visão da presença de Cristo na igreja. É que esta presença revela à igreja o seu vislumbre de ser luz, que é luz somente por causa da presença deste Filho do Homem, o seu rei, que o governa e que dirige, mas também é uma presença sacerdotal de Jesus. Entre os 7 candeeiros está aquele que falava. E assim como os sacerdotes cuidavam das lâmpadas no Santo dos Santos, tabernáculo e templo, a presença sacerdotal de Jesus está no meio da igreja. É preciso lembrar que aqui é uma referência do Antigo Testamento para os leitores de Apocalipse. João e a revelação traz esta referência através da visão de João, justamente para fazer entender
que no meio dos candeeiros, semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Esta é a menção do Jesus apresentado como sumo sacerdote. Simon Kistemaker, um teólogo, no seu comentário do Novo Testamento em Apocalipse, ele diz: Jesus, como Filho do Homem, está entre as igrejas, cuja luz brilha fortemente para afastar as trevas do mundo. Mais tarde, nesta mesma revelação, você verá que Jesus resplandece como um sol forte. Ele resplandece a luz na própria igreja. Ele não se retirou nas esferas celestiais. Ao contrário, ele está com a igreja na terra para ser a sua fonte de luz. É preciso lembrar o que Jesus ensinou sobre si mesmo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando ele diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A presença sacerdotal de Jesus se dá pela sua presença entre os candelabros. E se você observar o costume do Antigo Testamento, você vai perceber que ele é retratado com as vestimentas completas do sumo sacerdote. Êxodo capítulo 28, versículo 4 e 5, e capítulo 29, versículo 5, retratam o cinto de ouro, as vestes que vão até os pés, vestes que são especiais, talares, específicas para o sumo sacerdote. Tanto estas vestes, quanto o cinto de ouro na altura do peito, significa dignidade para interceder pelo povo. Dignidade para interceder pelo povo. Só Jesus é digno de interceder pelos nossos pecados. Ele tem este caráter de Filho do Homem, o grande rei, o Messias, o que tem autoridade, mas também que é digno de interceder pelo seu povo. Ele é o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, em Êxodo, o sumo sacerdote cuidava do candelabro, que ficava no Santo dos Santos. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O escritor de Hebreus entende tão bem isso. E no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, até o capítulo 8, ele apresenta Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote, que dignamente pode cumprir o seu papel, porque não pecou e não precisa oferecer sacrifícios pelos seus pecados, mas de uma vez por todas ele pode resolver o problema do seu povo. É este Jesus que tem dignidade. É isso que essas vestes talares significam. Vestes que trazem dignidade para interceder pelo seu povo. Ele está com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele está vestido como um sumo sacerdote para interceder como o seu povo. Fantástico isso, não é? Vamos ler Hebreus capítulo 4. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, porque o escritor de Hebreus compreende e ensina isso de uma maneira fantástica. Ele diz, 4, de 14 a 16, Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Estou tentando falar o texto de cor. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão nele. É este Jesus que penetrou os céus e intercede pelo seu povo, que também está no meio
do seu povo. Com isso, meu irmão e minha irmã, eu quero concluir o sermão de hoje, falando da visão do Jesus glorificado e de Jesus que se manifesta a presença de Cristo na igreja, uma igreja que pode ser vislumbrada como a luz do mundo, mas que tem no seu meio a presença do Filho do Homem, seu grande rei, que tem autoridade para reinar e governar, mas também o sumo sacerdote, que tem autoridade e dignidade para interceder pelo seu povo. O sofrimento, a tribulação, as dificuldades, Satanás, o império, as prisões e a morte, não é um sinal de que Deus abandonou a igreja. Ele se apresenta conosco como promete a igreja em sua ascensão. Mateus 28, parte B do final, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é uma promessa de Jesus. E presente, ele se faz no meio do seu povo, como rei, o Filho do Homem, como sacerdote, aquele que veste roupas talares e cinto de ouro, com dignidade para nos representar, para interceder pelo seu povo. G.K. Bailey conclui esses 2 versículos dizendo: a presença constante com as igrejas significa que ele sempre conhece a condição espiritual delas. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Jesus conhece a condição espiritual da sua igreja. Como rei, ele a governa. E o livro de Apocalipse está sendo destinado à sua igreja, que muitas vezes não está debaixo ou não quer estar debaixo do seu reinado. E ele tem autoridade. Ele também é o sumo sacerdote que intercede pela igreja e que também censura esta igreja a continuar fiel. O que pode resultar, e eu quero concluir o que Bailey diz, que este Jesus reconhece a condição espiritual delas por estar no meio da igreja, o que resulta em bênção ou em juízo. Bênção para a igreja, em juízo para os inimigos da igreja, mas também para aqueles que se dizem igreja e que não estão debaixo da sua vontade soberana. Isso ficará claro quando nós lermos as 7 cartas para 7 igrejas. Você vai perceber que Jesus, como sacerdote e rei, corrige a igreja, estimula a igreja, exorta a igreja, se apresenta como este rei que tem autoridade e que muitas vezes pode até exercer juízo sobre ela. Mas o principal é que a presença de Jesus, constante com a igreja, significa que ele sempre conhece a condição espiritual dela. Por isso ele cuida de nós. Deus não está alheio ao sofrimento da igreja, à perseguição da igreja, à luta da igreja em tempos difíceis. Deus não está alheio às ameaças que o mundo mal faz contra a igreja, contra os filhos dos crentes, contra o seu povo e contra a nossa fé. Ele não está alheio, ele não nos abandonou, ele está no nosso meio, como ele prometeu. Sempre estarei convosco. Ele conhece a condição espiritual do seu povo, o que vai resultar sempre em bênção ou em juízo, em bênção ou em correção. Por isso, meus irmãos, confiemos e oremos para que a visão do Cristo glorificado sempre nos mostre a presença de Jesus Cristo no meio da nossa igreja. Ei, pessoal! Quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.